O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos, gostaria de, em primeiro lugar, acolher aqueles jovens e adolescentes que estão presentes hoje nessa missa, porque logo mais vão participar conosco desse encontro que nós queremos fazer nesta noite de carnaval, uma proposta cristã de carnaval. De uma maneira especial já, desde o início dessa semana, essa semana toda, as minhas orações, ofício, adoração santíssimo que faço diariamente, estão dirigidas a essa intenção e também ao recolhimento que nós vamos fazer na terça-feira e que amanhã nós vamos fazer lá no Apuí. Então quero trazer nessa missa essas intenções, para que a graça de Deus possa ser frutuosa no meio de nós. E bem providencial a segunda leitura que nós ouvimos, da carta de São Paulo, onde vai nos relembrar que o nosso corpo é templo de Deus. E nunca, sempre há atentados contra isso, mas mais do que nunca nos dias de carnaval, as pessoas se esquecem que o seu corpo é templo de Deus e transformam o seu corpo num açougue, numa vitrine, em tantas outras coisas que não vou nem dizer. Mas isso é só para fazer menção. Gostaria de pregar hoje, continuar pregando sobre o Evangelho, que nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, ainda no Sermão da Montanha, e nosso Senhor está reensinando a como viver os mandamentos. Por isso ele diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Nosso Senhor veio trazer a perfeição da lei, a verdadeira lei. E nosso Senhor, nesse Evangelho, diz coisas que, vamos ser honestos, humanamente falando, nos desconcerta. Lá vem Jesus dizer que é para a gente fazer uma coisa que a gente não tem nem um pouco de vontade de fazer. Amar inimigo e rezar por quem nos persegue. A gente quer fazer outra coisa. Quando a gente escuta esse Evangelho, às vezes dá até um desânimo, né? Por que nosso Senhor tem que mandar isso? Mas, meus irmãos, se nosso Senhor nos pede uma coisa, é porque é capaz de ser realizado. Porque se não fosse, se Ele não nos desse a sua força, Ele não pediria. Se tem uma coisa que Deus não é ser injusto.
Só que tem algo nesse evangelho que é muito mais do que a gente pode imaginar. Porque nós olhamos esse mandamento de nosso Senhor, é aquele tipo de coisa que a gente faz, mas é como aquela criança, quando a mãe e o pai dão uma ordem para a criança, e ela vai e faz. Mas assim, tá bom, estou fazendo. Tá bom, vou fazer. Mas a alegria do pai e da mãe é que aquele pedido do pai e da mãe fosse assumido pela criança com alegria. E ela dissesse: sim, mamãe, vou fazer. Sim, papai, vou fazer. E não, tá bom, já estou indo. Esses mandamentos de nosso Senhor, às vezes, a gente se esforça, mas é tipo assim: tá bom, Senhor, vou amar o inimigo, já que não tem jeito. Mas eu vou tentar, não sei se vou conseguir, mostrar o aspecto positivo disso. Na verdade, quando nosso Senhor nos ordena a amar os nossos inimigos e a rezar por aqueles que nos fazem mal, na verdade, nosso Senhor está nos dando uma dádiva. Na verdade, nosso Senhor está nos dando uma graça que o homem por si só jamais poderia sonhar em ter. Porque sim, de fato, o que Jesus está pedindo não é humano. Muito pelo contrário, Jesus está pedindo para que nós superemos os afetos humanos. Jesus está dizendo: olha, se vós amais somente aqueles que vos amam, não tem recompensa. Se vós saudais somente os vossos irmãos, que vantagem nós teremos? Os pecadores também faz. Amar quem gosta da gente é natural. Até o maior pecador é capaz de reconhecer minimamente um afeto por alguém. Até os bandidos têm afetos por alguém que foram bons para com eles, de alguma maneira. Mas Jesus está pedindo algo que é sobre-humano. Porque nosso Senhor Jesus está dizendo, em outras palavras, que Ele quer colocar no nosso coração um amor que só Deus tem. Quando Jesus diz no Evangelho: ama as pessoas difíceis, vamos aqui colocar de uma maneira mais geral, porque essas duas palavras, os inimigos e os que nos perseguem, na verdade isso é muito mais amplo. Quando nosso Senhor Jesus está dizendo: ama aquela pessoa que é mais difícil para você amar nesse momento, na verdade, Jesus está te oferecendo a oportunidade de amar como Ele ama. Jesus está dizendo: meu amigo, minha amiga, eu quero te dar o dom de amar com o meu coração. Porque sim, o seu coração, por si só, não é capaz disso, mas eu quero te dar o meu amor, para que com o meu amor você possa amar. Jesus quer engrandecer o nosso amor. Jesus quer exaltar o nosso amor. Jesus quer transformar o nosso coração e fazer o nosso coração semelhante ao dele. Quando Deus se fez homem e se encarnou, o que aconteceu? Existe um coração humano que ama de maneira divina. Deus nos amou com um coração humano, o coração de Jesus. E agora o que é que Deus quer fazer com os nossos corações? Deus quer fazer que um coração humano ame com um amor divino. Sim, Jesus, me acredite por favor, Jesus quer fazer isso com você. Mas padre, não é demais? Sim, por isso que é lindo, por isso que é extraordinário, por isso que é obra de Deus. Deus não tem medo, Deus não tem ciúme
de repartir o seu poder de amar conosco. Nós vamos entender bem isso quando Jesus diz na última ceia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, e como que Jesus ama? Com o amor divino. E quando nós somos capazes de amar com um amor que não é nosso, mas é de Deus, isso se chama santidade. Sede santos, porque eu sou santo, disse a primeira leitura. E vai dizer Jesus: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É a perfeição do amor. Não quer dizer que você vai fazer milagre e andar sobre as águas, não é isso não. Mas é possível que dentro do seu coração tenha um amor superior ao amor que já existe aí. Meus irmãos, quando você foi batizado, você recebeu uma dose do Espírito Santo que é sem brincadeira. O Espírito Santo que habita dentro do teu coração e da tua alma tem o poder de fazer este milagre. Que não é de hoje para amanhã, vocês estão entendendo, né? É um processo, é uma batalha. Mas Deus pode fazer. Então, meus irmãos, quando nosso Senhor Jesus nos pede coisas difíceis, na verdade Ele está nos dando uma oportunidade de contemplarmos o seu poder em nós. Quando Perpétua e Felicidade são duas santas da época romana, uma delas estava grávida, estava na prisão, na fila para ser jogada lá dentro do Coliseu, e jogava os cristãos lá e soltava o leão. Soltava 2, 3 leões, tigres, e era o espetáculo, era o carnaval da época. Então ficava todo mundo lá no ginásio assistindo. E ela estava grávida e, pela graça de Deus, ganhou a luz, teve a luz antes. Só que a criança nasceu com 8 meses. E foi um parto terrível. Mas ela rezou pedindo a Deus que ela pudesse dar a luz antes para que a criança não sofresse o martírio. E ela sofreu para dar aquela luz. E o soldado tirava sarro dela e dizia: ah, você sofreu para dar a luz? Você vai ver o que está te esperando quando te jogarem lá na arena do Coliseu. E ela, com um coração já dilatado, com um coração que já é capaz de amar de maneira sobrenatural, respondeu para ele: hoje sou eu que estou sofrendo as dores de parto, mas quando eu for jogada na arena, um outro sofrerá em mim. Não sou eu mais que irei sofrer, será Cristo que vai sofrer o martírio em mim. Quando o Espírito Santo dilata o nosso coração, é o próprio Jesus que desce em nós e realiza em nós aquilo que pelas nossas forças humanas não é possível. Padre, como é que a gente consegue isso? Intimidade com nosso Senhor Jesus. É só Jesus que pode fazer isso. Portanto, você precisa ter uma vida íntima com Deus. E quanto mais você se aproximar de Jesus, e quanto mais você aprender a amar com Jesus, mais Jesus vai infundir esse amor no seu coração, mais a graça do Espírito Santo que está na sua alma vai florescer. Todo dia, todo dia, todo dia. Talvez você não chegue a ser um grande santo, uma grande santa, talvez não. Mas algo novo pode acontecer. Nós precisamos acreditar nisso. Senão, o que vale ser cristão? E uma outra chave para que alcancemos isso, não posso deixar de dizer, é o perdão. É o primeiro passo.
Eu preciso perdoar. É difícil, eu sei. Eu também tenho que perdoar, eu sei, eu também passo por isso. Mas Jesus, quando ele diz no Evangelho, ele diz assim, que nós precisamos perdoar de todo o coração. Só que a gente não entende o que significa de todo o coração. Porque a gente acha que coração é sentimento. Então a gente pensa que eu só vou perdoar alguém quando eu sentir alguma coisa. Ou quando eu não sentir alguma coisa. Quando eu deixar de sentir aquela dor. Ou quando eu começar a morrer de amores pela pessoa. Perdão não é sentir. Na Sagrada Escritura, coração não tem nada a ver com sentimento. Os sentimentos na Bíblia estão nos rins. Por isso que o padre vive amarrado com corda. Tem que amarrar os rins, é sinal de castidade. As emoções e os sentimentos estão nos rins. No coração está os pensamentos e a vontade. O coração é a sede da alma. E é a sede da decisão. Portanto, Jesus está dizendo, você não precisa sentir nada. Você só precisa tomar a decisão de amar aquele safado. Rezando por aquela criatura. Não querendo o inferno para ela. Não querendo o dobro para ela de todos os males. Mas dizer, Senhor, esta pessoa, quem a julgará, sois vós. E deixa para Deus. O perdão é isso. O perdão é quando eu deixo de ser juiz da pessoa e deixo que Deus seja juiz, e um dia Ele será. Mais cedo ou mais tarde Ele será. E às vezes mesmo doendo, e às vezes mesmo com lágrimas, eu sou capaz de dizer como Jesus, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Porque o que nós precisamos entender, meus irmãos, eu sei que eu já estou me alongando um pouco, mas este inimigo, amado e perdoado, somos eu e você. Nós um dia fomos inimigos de Deus. Em algum momento da nossa vida, em alguma escuridão da nossa vida, por algum pecado, por alguma circunstância, nós também nos colocamos nessa condição de inimigo. Mas Deus nos amou. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. Deus nos amou e morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós ganhamos, infelizmente, a herança de Adão. Nós já nascemos inimigos de Deus. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, está aqui, está escrito, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Mesmo não tendo pecados pessoais, a inimizade de Adão recaiu sobre nós. Mas Deus olhou para nós com amor. E ao invés de olhar para o inimigo, sonhou com um amigo e nos salvou. Será que agora eu não posso imitar Jesus um pouquinho, tentar? Só que tem uma outra coisa melhor ou pior, não sei. É que esse desgraçado que atormenta a sua vida
é amado por Deus. Deus ama o teu inimigo. E como pode o amor de Deus estar em você e em você não continuar amando? Entende? Se o amor de Cristo está em mim, tudo aquilo que Cristo ama está em mim. E não tenhamos dúvida, Deus ama os nossos inimigos. Portanto, meus irmãos, recapitulando, para terminar, Deus tem o poder de dar ao nosso coração algo que nós não somos capazes por nós mesmos. E é o grande dom de amar como Deus ama. Amar como Deus ama exige intimidade com Deus e perdão. E perdão não é um sentimento. Perdão não significa ser amigo. Às vezes, existem pessoas que são más. Nós não podemos ser amigos de certas pessoas. Elas nos fazem mal. Mas é aquela decisão de não odiar a pessoa. É a decisão de não ser o juiz da pessoa e deixar que Deus seja o juiz. Por quê? Porque nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos feitos seus amigos. Portanto, irmãos, não tenhamos medo de amar, porque a recompensa virá. E a recompensa, além do céu na eternidade, será você ser melhor do que os teus inimigos. Essa será a tua vingança. Que você tenha um coração melhor do que o coração daqueles que te fazem o mal.